Olá pessoal, então para fazer a terapia nós temos que lembrar que essa síndrome ela é o quê? Multifatorial. Você sozinho não faz um verão, você precisará de outros profissionais juntos para que esta síndrome se resolva. Então vamos lá, o tratamento é multidisciplinar, como eu falei no nosso último encontro. Entra aqui pediatra, alergista, otorrino, neurologista, psiquiatra, calma, ortodontista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, entre outros. Não quer dizer que todos esses profissionais serão necessários em todos os casos, mas a grande maioria deles, sim, será necessário. Alergista é muito importante, porque se eu tiver um componente alérgico, aliás, o mundo está alérgico, não é verdade? Com relação aos ácaros, com relação às alergias respiratórias e também às alergias alimentares. Então é por esse motivo que entra o alergista aqui. O pediatra é geralmente o primeiro, né? O primeiro a lidar com a criança e encaminhar, ou se não é, nós vamos encaminhar e levar em consideração ou chamar a atenção deste pediatra para determinada coisa. Então, cada profissional irá tomar conta do seu paciente. Otorrino eu falei que é para fazer a parte do trato, então para ver qual a desobstrução que eu tenho aqui com relação a amígdalas, adenoides, a obstrução do septo e também as audiometrias devido às otites de repetição. O psiquiatra e neurologista só em casos das síndromes mesmo que eu falei para vocês, então não fiquem assustados aqui que nem sempre a gente vai usar o neurologista e o psiquiatra. Os ortodontistas por conta do crescimento crânio-facial, fisioterapeuta por conta da postura e do fortalecimento do core, que é o abdômen e costas, o fonoaudiólogo, nós. Nutricionista com relação aos alimentos necessários para ter uma melhor condição este paciente. Então assim, quando a gente fala de condição nutricional, nós temos que lembrar que o músculo, né, o alimento do músculo é a proteína. Se o seu paciente não se alimenta de proteína e nós vamos fazer um trabalho muscular, concorda que fica meio ilógico? Por isso que nós vamos falar com o nutricionista, para que ele possa dar um aporte proteico para os nossos pacientes e assim nós temos maiores resultados com relação à musculatura. O tratamento visa a correção do fator causal, então lembre-se, você trabalhar a boca do respirador oral para fechar a boca, isto não é causa, isto é sintoma. A pergunta que você tem que fazer é, por que esse paciente está com a boca aberta? Enquanto você não descobrir esta causa, não adianta trabalhar, porque você estará trabalhando somente os sintomas e não haverá resultado. Vai por mim, não haverá resultado. Então fique esperto, o fonoaudiólogo não está atrás dos sintomas, e sim atrás da causa, beleza? Então vamos lá. Adenotonsilectomia, ou seja, retirada da adenoide e das amígdalas, ou de um ou de outro. A abordagem da rinite alérgica e tratamento ortodôntico são medidas terapêuticas frequentes e necessárias nesse grupo de crianças. Então não dá para a gente trabalhar sem o otorrino e sem o ortodontista ou o odontopediatra. A instalação da pressão positiva contínua das vias aéreas para que nós possamos oxigenar melhor este cérebro, que consequentemente fará com que esta criança fique mais calma e mais atenta a outras informações. Lembre-se que aqui não vai modificar o tipo de criança que nós temos. Se nós temos uma criança que é sinestésica, que só entende as informações através do toque, mesmo você trabalhando a questão respiratória, ela dificilmente mudará esse padrão. Tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É o tipo de criança auditiva, que só entende ouvindo, é uma criança visual, que só entende
olhando, é uma criança sinestésica que só entende tocando. Isso é uma coisa. Ótimo. Agora, a outra questão é, se eu trabalhar liberando essas vias aéreas, o que eu vou conseguir com isso, tá? Então vamos lá, voltando. Instalação da pressão positiva contínua de vias aéreas, melhorando a oxigenação. Pode ser necessária para os casos graves e refratários, geralmente em crianças com doenças de base associadas, que eu vou precisar de algum instrumento que melhore essa oxigenação. Nós, fonoaudiólogos, já iremos propiciar uma melhor oxigenação dessas estruturas. Ótimo! Já comecei a entender a síndrome do respirador oral, bucal. Já sei que oral é por causa de oralidade, bucal é porque trabalha com a parte da boca, e o que eu tenho que entender agora é o seguinte: como fazer o meu trabalho fonoaudiológico valer? E aí, aos poucos, nós vamos entender a forma de trabalhar com esse paciente. Então, o trabalho fonoaudiológico, ele prevê o quê? Exercícios para a postura, que nós vamos conversar já já. Fortalecimento do core, que eu falei durante toda a videoaula, ou aprende ou aprende. Exercícios para palato mole, porque eu tenho um comprometimento da voz, da ressonância do meu paciente. Exercícios para a ressonância propriamente dita, ou seja, trabalhando o palato mole, eu tenho que trabalhar também a ressonância desse meu paciente. Exercícios para orbicular dos olhos. Patrícia, mas nós estamos falando de boca, você está falando de olho? Opa, mas eu tenho que lembrar quais são as características do rosto do meu paciente respirador oral. E aqui, aos poucos, nós vamos construir esse conhecimento. Levantador da pálpebra superior, que é aquele músculo que abre os seus olhos. Orbicular dos olhos, ele fecha os seus olhos. E o músculo frontal. Além desses músculos, eu vou trabalhar os músculos da bochecha, bucinadores, vou trabalhar os músculos da língua, vou trabalhar também as funções do sistema estômago-glossognático. Então vamos por partes, para ficar mais fácil para você a sua conduta terapêutica. Já encaminhei para os profissionais, já recebi a devolutiva de todos, juntos combinamos, na verdade, o que iremos fazer com relação a esse X paciente, porque cada paciente é único e a necessidade de cada um será diferente. Às vezes eu posso direcionar o trabalho muito parecido para cada um deles, mas vão ter nuances que eu vou ter que me atentar a isso. Mas a grande maioria dos nossos pacientes precisa do quê? De oxigênio, já sei disso, ótimo, maravilhoso. E você, no começo dessa videoaula, fez algo para melhorar a oxigenação e desobstruir a região do seu nariz. O que foi mesmo? Foi a administração do soro fisiológico, onde o seu paciente vai começar com 1 ml e ao longo das semanas ele vai aumentando até chegar a 10 ml. Muito bem, e eu quero saber, Patrícia, e aí? Quantas vezes o meu paciente respirador oral vai administrar soro fisiológico nas narinas, que não deverá ser gelado, ele estará na temperatura natural, ok? Então você vai deixar ele lá tampado na temperatura normal e, no mínimo, 3 vezes ao dia nós vamos precisar do soro fisiológico 10 ml em cada narina. Pode parecer muito para você que nunca fez. Para o paciente que não conseguia respirar de forma adequada e de repente está respirando muito melhor, ele vai sentir o benefício desse soro fisiológico e ele ficará meio que, entre aspas, refém do soro fisiológico em cada narina. Muito bem, desobstruir essa região. Então, desobstruindo essa região significa que eu tenho condições de trabalhar com essas narinas. Para que eu tenha certeza, eu vou verificar no meu espelho milimetrado a aeração dessas narinas, perfeito?
Para que eu tenha uma boa postura com o meu paciente, eu vou utilizar alguns artifícios que nem sempre serão da fonoaudiologia, mas que, se bem utilizados, irão fortalecer a musculatura do abdômen, se bem utilizados, irão fortalecer a musculatura das costas e assim você terá um melhor equilíbrio do seu paciente, o que levará ao melhor equilíbrio descrito por Brode, que são lá nos pés, quadril e ombros. Então, sua terapia começou com o soro fisiológico. Na sequência, eu vou pedir para o meu paciente sentar-se nos ossinhos do bumbum, nos isquios, bem rente à cadeira, e dentro da terapia de fonoaudiologia não existe espaldar da cadeira. A criança, o adulto ou o adolescente não vai se recostar, ele sempre ficará nessa postura. E o que eu falo sempre para os pacientes, seja ele criança ou adulto, é que existe um fio aonde eu estarei puxando. Então, independente de onde eu estiver na minha sala, durante a terapia, se ele perder a postura, no começo eu puxo de fato o cabelo e falo, olha o fio, para ele começar a sentir isso. Ao longo do tratamento, eu só falo para ele, olha o fio, e ele na hora levanta. Ou você pode fazer algum combinado com ele que seja parecido com isso, próximo a isso, para que você lembre o seu paciente da postura, ok? Eu faço utilização também de bastão, então, ou bastão que se assemelha a um cabo de vassoura, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, aonde eu sempre coloco atrás do paciente e vou conversando com ele, sempre com o bastão aqui. Eu falo, opa, desencostou. Eu quero o quê? Que a cabeça esteja alinhada nesse bastão também, assim como as costas como um todo. E aí sim eu vou tendo uma melhor postura. Ótimo! Então já estou sentado nos isquios, vamos começar do começo. Soro fisiológico, já sentou-se nos isquios, eu já coloquei o bastão. Ótimo! Então nosso objetivo aqui agora é oxigenar essa região para que eu tenha um melhor trabalho. Se eu trabalhar com essa região de cabeça e pescoço, sem aquecer, sem oxigenar, eu vou ter resultado? Até vai, porque Deus existe, né? Mas o correto é você, antes de iniciar os exercícios, oxigenar esta região. Então, para que você possa oxigenar essa região, você fará uso ou das suas mãos, de uma forma mais rápida, quando você não tiver determinado material, ou então você irá utilizar este rolinho. Ademar, se atrapalhar o som aqui, você me avisa, porque eu vou ter que mostrar para o pessoal, ok? O Ademar é quem está atrás das câmeras, me auxiliando para dar esta videoaula para vocês. Então, olha só, esse aqui é um rolinho, certo? Eu vou oxigenar essa região. Olha só, eu preciso melhorar a oxigenação de platisma, esternocleidomastoideu, esplênio, porque estes músculos são os músculos que te ajudam a manter a postura de cabeça. Então, eu subo e desço nessa região, dependendo da extensão do pescoço do seu paciente, no mínimo 30 vezes, 30 segundos, para aumentar a oxigenação. Ou eu posso ficar 10 vezes aqui, 10 vezes aqui e 10 vezes aqui. Repare que eu não pego a região do órgão laringe. A região do laringe, ela fica sem o rolinho. Agora nós vamos fazer na região do terço médio aqui. Então eu vou pegar mandíbula, vou pegar bucinador e vou pegar zigomático. Se eu não tenho esse material, eu vou fazer dedilhando com os meus dedos para aumentar a oxigenação no rosto do seu paciente. Então eu venho aqui. E como eu quero fechar a boca do meu paciente, eu vou terminar para dentro. Agora eu vou lá no bucinador. Como eu quero fechar a boca do meu paciente, eu termino para a boca. Eu vou em zigomático. Como eu quero fechar a boca do meu paciente, eu termino para o nariz. Quanto
em cada região, até sentir a pele do paciente quente, mas a média são 10 vezes na mandíbula, terminando para o centro, 10 vezes em bucinador, terminando para o centro, 10 vezes em zigomático, terminando para o centro. Você lembra que eu falei do temporal, que é um dos músculos mais difíceis de nós trabalharmos na terapia, mas não é impossível. Então já começamos a trabalhar o temporal com o rolinho na região das têmporas, aonde você vai fazer nesse movimento e terminar para trás, porque este músculo temporal, ele ajuda a fechar a boca, e o que você quer é fechar a boca do seu paciente. Então, 10 vezes aqui, fechando lá, terminando, aliás, lá para trás. Falei para vocês no começo do curso, da videoaula, que nós temos o músculo masseter, que iremos trabalhar também. Então, eu coloco aqui na região do masseter, bem próximo às orelhas. Vou fazer o movimento e terminar para onde? Para cima, porque eu quero fechar a boca do meu paciente. Concorda que eu aqueci a região de fora? Pescoço, o que eu tenho aqui? Esternocleidomastoideu, eu tenho esplênio, eu tenho trapézio, eu tenho platisma que me ajuda na postura da cabeça. Aí eu vou trabalhar na região de mandíbula, bucinador, zigomático, temporal e masseter, com o objetivo de aquecer essa musculatura, oxigenar. Então vamos entender o que é oxigenar. Nós liberamos toxinas o tempo inteiro, que são também chamados de radicais livres. Não vou entrar nesse mérito agora, porque eu iria me perder um pouquinho aqui com vocês e entrar em outro assunto. Mas de uma forma simplista, para que você possa compreender o objetivo da oxigenação, é que esta região está preparada a executar determinada coisa que o seu paciente já sabe fazer. Quando eu aumento a oxigenação, de uma forma indireta, eu faço tudo meio que se perder, eu já não sei mais quem eu sou de verdade. Só então o seu paciente estará pronto para receber um novo padrão. Se eu começo a trabalhar com você do jeito que você chegou, provavelmente eu estarei fortalecendo um padrão que você já tem. Eu tenho que tirar você de um determinado padrão para instalar outro. Oxigenando esta região, eu aumento o fluxo sanguíneo. Aumentando o fluxo sanguíneo, eu melhoro o aporte de nutrientes e, de uma forma bem simplista, eu libero as toxinas do local. Só para que você possa entender a necessidade de aumentar a oxigenação, a vascularização de cabeça e pescoço antes de iniciar o trabalho de fono propriamente dito. Agora nós vamos aumentar a vascularização dentro da boca do seu paciente. Para isso você vai precisar da escova do seu paciente ou dessas escovas que são um kit de higiene oral. Aqui ela é de borracha, de silicone na verdade, e é como se fossem as cerdas, porém essas cerdas da escova, elas são de silicone. Essas daqui, as cerdas são ao redor dela inteira. O que você quer? Acordar a boca do seu paciente. Lembra que ele é um paciente que existe assim uma falta de saliva na boca do paciente porque ele respira o tempo inteiro pela boca? Então concorda que a musculatura da língua ela está totalmente comprometida? Ao fazer esses estímulos na língua, na boca do seu paciente, você, além de aumentar a vascularização, além de aumentar a oxigenação, você estará trabalhando de uma forma indireta os músculos desta região. Então vamos lá. Aqui está a boca do seu paciente. Você vai pedir para ele abrir a boca. Num primeiro momento, quem faz é você no paciente, mas você irá ensiná-lo para que ele possa executar em casa. Então ele vai fazer o quê? Vai escovar a lateral da língua 5 vezes da frente para trás, 5 vezes da frente para trás, 5 vezes no centro. Tá vendo que eu faço tudo da frente para trás? Já vou explicar o porquê. Vai pedir para o seu paciente colocar a língua
lá nas papilas, manter a língua nas papilas e vai varrer essa língua para cima. Por que que eu faço toda a escovação para dentro? Porque o objetivo do fonoaudiólogo é colocar a língua dentro da boca do paciente e não fora da boca do paciente. Feito isso, 5 vezes em cada posição, para trás, eu vou pegar a escova, que eu vou chamar de escova pirulito porque tem protuberâncias ao redor dela toda. Vou colocar na boca do paciente, como se fosse um pirulito. Tadã, coloquei. Vou pedir para o paciente fechar a boca e vou girar 5 vezes para um lado e 5 vezes para o outro lado. Qual o nosso objetivo aqui? Trabalhar o intraoral. Ainda não acabei, que eu quero falar dos músculos da língua. Vou girar em bucinador, não na gengiva, e sim na musculatura de bucinador, para cima. 5 vezes de um lado, para cima 5 vezes do outro. Essas escovas, se você não tiver, você vai usar uma escova de cerda normal, mas o seu objetivo é trabalhar os músculos intrínsecos e extrínsecos da língua. Lembrem-se que este paciente, a língua está completamente comprometida. Então, quem é que eu trabalhei aqui? Longitudinal superior, longitudinal inferior, transverso, vertical, estiloglosso, hioglosso, genioglosso. 7 músculos. Então, vale super, antes de iniciar o trabalho, acordar a musculatura de cabeça e pescoço, fora, dentro e a postura. E eu te vejo na próxima aula.